Bom, a gente já falou um pouco como que surgiu, né? Agora vamos falar tudo aquilo que compõe um sistema fotovoltaico, né? Então, ele é composto pelos módulos, né? Pelo inversor, que é o equipamento que ele vai converter essa energia gerada, né? O quadro de cargas é onde o inversor ele vai se conectar, né? O medidor bidirecional é o medidor da concessionária, né? Que ele vai identificar tudo aquilo que é crédito, né? Tudo aquilo que é geração e tudo aquilo que é consumo, né? E a rede da concessionária é onde vai essa energia que foi gerada, né? Então vamos lá. É importante frisar que o que determina a quantidade de energia que vai ser gerada são os módulos, né? Então, é, a energia gerada ela é diretamente relacionada à quantidade de módulos que eu estou utilizando e a potência de cada módulo, né? Isso, que é potência dos módulos vezes a quantidade de módulos, é o que a gente chama de potência pico. O que seria potência pico? A potência pico nada mais é do que a potência útil que ela pode ser convertida em energia elétrica, né? Então, ela não significa que é o máximo que eu consigo gerar, mas quanto maior a potência pico, maior é a possibilidade de geração. É claro que a geração ela é determinada por outros fatores, né, como orientação, inclinação, sombreamento, incidência solar, mas, analisando friamente, se a gente for analisar somente questão de potência, dois sistemas sob condições iguais, vai gerar mais aquele que tiver maior potência pico. Por quê? A potência pico é o útil ali que pode ser convertido em energia elétrica. Então, assim, por que a gente fala isso? No nosso meio, existem muitas empresas que elas prometem mais do que o que de fato vai acontecer, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque ainda mais explicando para os nossos clientes, porque às vezes, e muitas das vezes, os clientes eles estão comprando gato por lebre, né? Pensa assim, a geração ela é com base em um cálculo, né? Então, e esse cálculo ele depende de alguns fatores, por exemplo, a incidência, a potência pico, né? Depende da inclinação e da orientação, né? Para qual face do telhado ela vai estar instalada, né? Agora, como que uma proposta gera mais do que a outra? Isso, na verdade, é uma promessa, né? Então, ao invés de comparar promessas, tipo, a empresa está me prometendo X, a empresa está me prometendo Y, compare aquilo que pode ser mensurado, né? Que pode ser medido. Ou seja, potência pico. Por quê? É um produto, é um material, né? Então, assim, se eu tenho mais potência pico, teoricamente, eu vou ter condições de gerar mais energia. Porque dois sistemas sob condições iguais gerará mais aquele que tiver maior potência pico, né? Então, é importante mostrar para o cliente aquilo que ele está comprando, né? Para que ele não venha ter um problema no futuro. O inversor, ele é o equipamento que ele converte a energia gerada pelos módulos, né, em corrente alternada. Mas o que acontece? O inversor, ele tem as especificações dele, né, e essas especificações, elas precisam ser respeitadas. Eu não posso ir acrescentando módulos em qualquer modelo de inversor achando que ele vai ter capacidade de converter, porque isso não é assim que funciona, né? O inversor, uma vez que ele chega no limite dele, ele tem uma capacidade máxima que cada modelo consegue ter na entrada, né?
para que ele trabalhe na região de segurança, né? Ou seja, que ele consiga manter a vida útil dele, que ele consiga entregar aquilo que ele se propõe a fazer e que ele não vai danificar, né? Então, se eu começo a sobrecarregar demais o meu inversor, ele vai trabalhar fora da zona de operação que ele foi projetado, né? E ele não vai ter a vida útil que ele foi projetado, né? Então, ou ele vai queimar, né? Ou o desempenho dele vai ser muito ruim, né? O que acontece? Pensa assim, eu tenho o módulo, ele é como se ele é modular, né? Então, eu consigo ir acrescentando um no outro ali, né? Mas pensa no sentido da fábrica de inversores. Como seria se eu tivesse que produzir um inversor para cada para cada quantidade de módulo? Tipo, eu tenho um inversor para um módulo, um para 2, um para 3, um para 4, um para 5, um para 6, um para 7. Isso não seria viável, né? Porque a fábrica de inversores ela precisaria ter um número muito grande de modelos, né? O que iria encarecer muito, né? Porque ia ter que ter um estoque muito grande de muitos modelos e isso não iria poder ser assim. Então, os fabricantes eles trabalham com alguns modelos, né? Por exemplo, os mais comuns, 2,5, 3, 5, 6, 8, 10, de 10 passa para 15, de 15 para 20, 20 para 25, para 30, para 36, para 50, para 60, 75 e assim sucessivamente. Então, os fabricantes, eles fazem alguns inversores para atender faixas de valores, né? Então, digamos assim, eu tenho um modelo que vai de 7 a 12 placas, eu tenho outro modelo que vai de 10 a 16, aí eu tenho um outro modelo que vai de 15 até 23, entendeu? Então, para cada modelo de inversor, eu tenho uma faixa de placas que eu conseguiria colocar aí, né? Então, isso possibilita algumas opções interessantes, né? Se eu tenho uma instalação que ela já está projetada para o limite do consumo do cliente. Então, o cliente ele já tem todos os ar-condicionados na casa, ele não pretende colocar mais nenhum tipo de equipamento, né? Então, o consumo dele já está bem definido e ele só quer gerar energia de acordo com o que ele consome, né? Do menor preço possível. Então, assim, eu faço um projeto para atender esse cliente já respeitando ali, colocando um inversor trabalhando meio que no limite, né? Sem que eu tenha nenhum acréscimo, porque esse inversor ele vai ser um pouco mais barato, né? Quanto maior o inversor, um pouco mais caro ele é, né? Porque ele consegue atender um número maior de placas. Eu poderia colocar mais placas nele, mais módulos, sem comprometer a vida útil dele, né? Então é basicamente isso que diz respeito. Agora, uma outra situação por exemplo, eu tenho um consumidor que ele está construindo a casa e ele ainda não sabe exatamente qual que vai ser o consumo dele, né? Então, ele sabe que nessa nova casa vai aumentar um pouco, né? Mas ele quer fazer um projeto para aquilo que ele consome hoje, né? Então, qual seria uma possibilidade interessante para oferecer para esse cliente? Você fazer um projeto, né? Respeitando o consumo que ele tem hoje, mas colocando um inversor um pouco maior, já prevendo esse aumento, né? Para que quando esse cliente ele faça esse aumento de placas, ele não precisa investir em outro inversor, né? Dentro dos componentes do sistema fotovoltaico,
O inversor é o que apresenta o maior valor agregado, né? Porque ele é o item mais caro proporcionalmente pela quantidade. Então, assim, porque embora os módulos eles tenham um valor significativo, eles têm um valor significativo devido à quantidade, né? Agora, o inversor, ele é uma única unidade, né? Se for inversor mesmo, se não estiver trabalhando com microinversores. Mas, para o caso do inversor convencional, a diferença de preço entre você colocar um pouco maior é menor do que você colocar dois inversores, né? Por exemplo, um inversor de 3 para um de 5, a diferença vai ficar na faixa de uns R$1.000. Mas se eu precisar comprar um inversor de 3 e um de 2 ou um outro de 3, esses dois inversores eles vão custar mais do que esses R$1.000, entende? Essa diferença. Então, assim, é sempre mais barato você aumentar um pouco o inversor do que acrescentar outro inversor no futuro. Então, uma possibilidade interessante para oferecer para os clientes é essa questão de colocar um inversor um pouco maior, já prevendo um aumento. Bom, quadro de cargas e consumo instantâneo. O inversor ele é conectado direto no quadro de cargas, né? E o que acontece? A energia ela sempre vai procurar o caminho de menor distância, né, para percorrer. Então pensa assim, nesse caso aqui, esse sistema está gerando energia e eu estou com esse ar-condicionado ligado, né? Então assim, a energia ela está fluindo daqui do inversor até o quadro, né? E daí do quadro ela voltaria pro medidor. Aqui, esse diagrama ele está um pouco errado. Por quê? O inversor está muito próximo do medidor bidirecional, né? Então, aqui pode ser que boa parte da energia ela passe pelo medidor direto, né? Mas isso aqui não compromete em nada a instalação, né? Só que você não tem um aproveitamento tão grande do consumo instantâneo. Porque o que é interessante quando a gente faz a conexão aqui no quadro, direto, que é mais perto das cargas. Se eu tenho alguma carga ligada, essa carga ela vai utilizar a energia que saiu do inversor e não passa pelo relógio. Então não passa nem o consumo e nem a geração. É uma forma de você utilizar ele totalmente sem imposto, né? Porque eles não conseguem cobrar aquilo que não dá para ser visto, né? Então a energia gerada ela está sendo consumida instantaneamente e não está passando nem o crédito nem o consumo, né? Aí se eu estou gerando mais do que eu estou consumindo, essa diferença ela é devolvida pelo cabeamento e passa pelo medidor, né, no sentido reverso, como se estivesse devolvendo para a concessionária, né? E essa energia, no sentido reverso, ela vira crédito, né? Então, esse crédito ele pode ser utilizado para abater. Ele é utilizado para abater a fatura, tanto na unidade geradora quanto em outras unidades, né? Se for uma instalação que tem beneficiárias, né? Se ela envia para outros locais. Bom, o medidor bidirecional ele é uma peça muito importante, né, do sistema fotovoltaico, porque ele de fato que vai conseguir fazer com que você aproveite, né, os benefícios do solar, né, na questão da economia. Por quê? O medidor bidirecional ele apresenta isso aqui, né, ele sempre vai estar escrito bidirecional nele, e ele também faz dois tipos de leitura, né? Nesse canto superior esquerdo se refere ao código, né? Que vai estar mostrando qual que é a leitura que ele está fazendo nesse momento, e aqui no canto inferior direito vai ser a leitura correspondente ao registro, né? Então, quando
tiver escrito aqui 0,3, significa que essa leitura corresponde a consumo. Quando tiver 103, corresponde a geração. Esse display ele fica alternando, né, todo o tempo, mostrando as duas leituras. Então, uma hora ele mostra 103 aqui e a leitura, outra hora 0,3 e a leitura. Então, é importante identificar isso aqui para conseguir explicar para o cliente e ele saber identificar como que está a questão dos créditos dele. Se o crédito que está sendo lido no 103 for maior do que o 0,3, significa que ele está gerando mais do que ele está consumindo. Então, ele está armazenando créditos. Se for o contrário, o 0,3 está maior do que o 103, significa que está faltando crédito, né? Então, o consumo dele está sendo maior, né? Que é uma forma dele poder se policiar, né? E verificar se ele não passou a utilizar mais os equipamentos dele fora daquilo que foi projetado, né? Então, tem que ser sempre respeitado o que foi projetado.